Olá pessoal, professor André Valente aqui no canal As Línguas da Gente, e o assunto de hoje é a língua portuguesa. Nós vamos falar sobre as funções de linguagem. Então roda a vinheta e vamos para o nosso vídeo. O que são as funções de linguagem, né? As funções de linguagem dizem respeito ao modo como uma comunicação é feita, ao modo como uma mensagem é transmitida e qual é a função dessa mensagem. Quem ela coloca como o centro da mensagem. E para entender isso, a gente precisa relembrar lá os elementos da comunicação. Quais são os elementos da comunicação? Então vamos ver, né? São o emissor ou enunciador, que é aquele que transmite a mensagem, que é a primeira pessoa da comunicação. A segunda pessoa da comunicação é o receptor da mensagem, o chamado enunciatário, que é aquele que recebe a mensagem, para quem o enunciador fala. A terceira pessoa, o terceiro elemento aí, é justamente o referencial. O referencial é o tema, é o assunto da comunicação, o assunto da mensagem que está sendo transmitida aí, né? E aí nós temos a mensagem, que é o conteúdo que está sendo transmitido. Esse conteúdo, ele é transmitido por meio de um canal, de um meio de comunicação, e ele também é construído por um código, uma linguagem que forma esse conteúdo. Então esses são os 6 elementos da comunicação. E as funções de linguagem estão ligadas a cada um desses elementos. Para cada elemento desse nós temos uma função de linguagem. Bom, vamos lá. A primeira função de linguagem, é a função que coloca em evidência o enunciador, o emissor da mensagem. É a função emotiva. E aí vai um macete aí para você, A função emotiva começa com EM, de emissor. Então guarda essa informação que ela te ajuda aí, tá? Bom, o que caracteriza a linguagem em um texto em que a função emotiva se destaca, Ela é predominante. O uso da primeira pessoa é uma das características mais fortes na linguagem. Então, quando o texto fala eu, para mim, quando o texto coloca no centro da atenção o próprio emissor, tá? Outra coisa que vai caracterizar a função emotiva da linguagem é uma linguagem subjetiva, Por quê? Porque apresenta aí os sentimentos, os pensamentos, as opiniões, as ideias do emissor, Então a gente sempre tem que lembrar, quando a gente vê um texto assim, que aquilo é o ponto de vista do emissor dessa mensagem. É o caso, por exemplo, desse trecho do livro O Quarto de Despejo, da escritora Carolina Maria de Jesus. O dia vinha surgindo quando eu deixei o leito. A Vera despertou e cantou, e convidou-me para cantar. Cantamos. O João e o José Carlos tomaram parte. Amanheceu garoando. O sol está elevando-se, mas o seu calor não dissipa o frio. Eu fico pensando, tem época que é sol que predomina, tem época que é chuva, tem época que é o vento. Agora é a vez do frio, e entre eles não deve haver rivalidades, cada um por sua vez. Então olha que interessante, Carolina Maria de Jesus fazendo aí uma reflexão existencial, filosófica, pegando aí a natureza como uma referência. E aí ela faz questão de se colocar em primeira pessoa. Por quê? Porque ela escreve um livro que é um relato da sua experiência. Ela só quer comunicar a sua própria experiência para as outras pessoas, Então nós vimos aí o uso da primeira pessoa, Ela se colocando, ela contando que os filhos dela chamaram ela para cantar e ela foi cantar, e aí ela coloca suas impressões sobre isso. Então isso caracteriza a função emotiva da linguagem. Em que tipo de texto a gente vai encontrar, Além de textos literários, que é muito comum o uso dessa primeira pessoa, principalmente ali na poesia, algumas letras de música também,
tá? Depois nós vamos ver que em caso de poesia, letra de música, texto literário, tem uma outra função de linguagem também, mas a gente pode dizer que quando está na primeira pessoa, tem ali presente a função emotiva. Nos relatos pessoais, nos diários, né, nos depoimentos pessoais, todos os textos que colocam o próprio emissor da mensagem como o centro da comunicação. Então essa é a função emotiva da linguagem. Bom, a segunda função de linguagem é a função que coloca no centro o receptor da mensagem, o enunciatário. Tá? O que caracteriza a linguagem dessa função de linguagem é o uso da segunda pessoa, tu e vós, no caso você, vocês, frases no imperativo, porque o verbo no imperativo ele solicita do interlocutor alguma ação, algum pensamento, alguma ideia, então ele solicita algo, ele apela para o interlocutor e por isso é chamada função apelativa ou função conativa também. Onde nós vamos encontrar esse tipo de função de linguagem? Principalmente na publicidade, porque o grande papel da publicidade é exatamente esse. É se comunicar com o interlocutor para convencer esse interlocutor, persuadir esse interlocutor a adquirir um produto, um serviço. Então fica atento. Apareceu o texto publicitário, qual é a função de linguagem que se destaca? Função apelativa, a função que coloca em destaque o enunciatário, evocando aí a participação do público, do observador desse texto. Essa é a função apelativa da linguagem. A terceira função de linguagem é a função referencial. A função referencial ela faz menção ao referente, né? É uma das mais fáceis de se lembrar aí. Tá? O referente é o assunto da questão, então é marcado aí pelo uso da terceira pessoa, ele, ela, eles, elas, verbos em terceira pessoa, por uma linguagem objetiva com o sentido denotativo. E onde que a gente vai encontrar essa função de linguagem? A gente vai encontrar em textos científicos, em textos acadêmicos. Idealmente, os textos jornalísticos devem ter essa característica, ou seja, eles devem focar numa informação objetiva. Então, nesse caso, não entra em jogo a opinião do emissor da mensagem, não entra em jogo provocar o receptor da mensagem, entra em jogo dar a informação precisa, a informação objetiva sobre o referencial da discussão. Então essa é a função referencial da linguagem. E aí nós vamos agora para as funções relacionadas à mensagem mesmo, ao próprio ato de comunicação. Então vamos começar pela mensagem. Qual é a função que coloca a mensagem no foco? É a chamada função poética da linguagem. É a função que caracteriza os textos literários, os textos poéticos, as letras de música. Por quê? Porque nessa função a mensagem é o centro, ou seja, é importante que a mensagem se destaque. E como isso é feito nessa linguagem poética? Usando os recursos expressivos da mensagem, chamando atenção para ela própria. Por exemplo, trabalhando os vários sentidos das palavras, o sentido conotativo agora, ou seja, um texto poético, um texto literário, por mais que ele fale de uma realidade que nós conhecemos, ele na verdade é uma representação dessa realidade. Por isso nós dizemos que a linguagem literária, a linguagem poética é sempre uma linguagem figurada, conotativa. É o que a gente vai perceber em poemas, em que vai ser utilizada a rima, em que vai ser utilizada a métrica do poema, tudo isso para causar algum tipo de efeito, criar alguma imagem, criar alguma ideia. Então essa é a função poética da linguagem. Bom, e quando nós colocamos o código, a linguagem em destaque, nós temos a chamada função metalinguística. A função metalinguística, ou simplesmente metalinguagem, vai acontecer quando a linguagem faz referência a ela própria. Então, quando nós lemos lá o poeta Fernando Pessoa falando o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sente. Então ali ele está escrevendo um poema refletindo sobre o próprio fazer poético, sobre a própria função do poeta, usando os recursos da poesia, da função poética, como eu falei, mas para falar da própria poesia. O mesmo vai acontecer com um filme
filme que tem o cinema como tema, uma música que fala sobre cantar sobre música, né? Então a metalinguagem, Machado de Assis usa muito essa metalinguagem, né? Quando ele diz, minha cara leitora, este capítulo eu estou dizendo isso e tal, e aí ele fica ali conversando com os leitores. É um narrador de uma obra literária que narra a própria obra literária, né, na própria obra literária, ou seja, toda a própria linguagem literária falando dela mesma, né, discutindo a própria obra. Então isso é a metalinguagem, quando a linguagem se volta para ela mesma. E finalmente a última função, que é a função fática. A chamada função fática é aquela que coloca em evidência o canal de comunicação. A ideia ali é testar o canal, é fazer o canal de comunicação começar a funcionar, manter o funcionamento dele e encerrar o funcionamento dele. Quando que a gente vê isso? Sabe quando você encontra aquela pessoa no elevador e você fica ali meio sem graça, você não tem nada para falar, mas como você tá ali com a pessoa, tem que ser educado, e aí você simplesmente pega e fala, pois é, a vacina saiu, né? E a pessoa diz, agora a gente precisa tomar, né? Na verdade, nenhum dos dois estava muito interessado em falar sobre a vacina, em discutir realmente essa situação. Essa mensagem ela não tem esse caráter, né? A função dela ali foi só manter uma comunicação, foi só estabelecer uma comunicação. Outro exemplo é quando a gente está falando com alguém no telefone e a pessoa... ela não diz nada, né? De repente a gente acha que tá falando sozinho, então a gente pega e faz assim, oi, você tá me ouvindo? E a pessoa diz, tô sim. Então esse oi, tá me ouvindo? Tem uma função aí fática, que é chamar para a comunicação, é manter a comunicação. Tá? Então essas foram as funções de linguagem, fiquem atentos, exercitem, tem bastante exercício aí de nível de vestibular, de concurso público, porque esse assunto cai bastante, eu espero ter ajudado vocês. Ativa a sinetinha, assina esse canal, divulga esse vídeo para que mais gente possa assistir e deixa aí o seu comentário dando a sua sugestão de tema, colocando suas dúvidas que elas serão respondidas. Um grande abraço, até o próximo vídeo.